Agora o dela não está aparecendo ainda o microfone. Boa noite, Erlon. Tudo bem? Tudo bem? Maravilha. Que bom, que bom. Erlon, nós vamos fazer uma gravação. Precisamos da sua permissão da nossa live, o qual vai ser disponibilizado para você e para todos. Pode ser? Permitido? Comigo não tem problema nenhum, cara. Que legal. Bom, Sempre tô hoje é dia 5 de outubro, do bairro do Jardim Marilu, Itapecerica da Serra. Estamos recebendo aqui para candidato a prefeito de Itapecerica da Serra, Erlon Chaves, número 33, do partido PMN, Partido da Mobilização Nacional. Erlon, é um enorme prazer a gente receber você por aqui, viu, Erlon? E sinta-se acolhido. E a gente gostaria de saber um pouco de você, dos seus projetos. Nós temos aí 30 minutos, tá? Desses 30 minutos, nós vamos intercalar algumas perguntas também, que vamos fazer a você depois, mas tudo dentro do contexto, tá bom? E certo. fique à vontade, fala um pouco de você, do projeto aí. Olha, nós estamos num período agora de delicado, que é o período de pandemia. A gente não tem noção para onde nós vamos, o que vai acontecer, se vai ter vacina, se não vai. Tudo voltou a funcionar, menos a educação. Não sabe se vamos ter uma segunda rodada aí, né, após a eleição. Quer dizer, nós estamos numa indefinição total. E isso implica o ano que vem. Né? O que está acontecendo agora implica o ano que vem. Inclusive, a receita do nosso município provavelmente vai reduzir. O meu projeto ele está pautado em cima da receita do município. Tá? Você falou para eu falar um pouco de mim e tal, enfim, mas eu acho que isso é um pouco até irrelevante, porque as pessoas, bem ou mal, elas conhecem o Erlon ou de forma preconceituosa ou de forma, de fato, que conheceu em algum lugar, etc. Entendi. Eu já disputei aqui 9 eleições, 4 para prefeito da cidade de Itapecerica da Serra. A primeira eleição foi no ano 2000, sempre fui tido como motivo de chacota e gozação na cidade de Itapecerica da Serra, nunca fui levado a sério, mas no ano 2012, algumas pessoas somaram aí a nossa campanha. Eu acho que tudo contribuiu para que a gente mostrasse uma outra forma das pessoas analisar quem é o Erlon Chaves e não ser somente um motivo de gozação e chacota da cidade de Itapecerica da Serra. Então, eu superei muitas coisas aqui. A diferença minha e dos demais é que eu milito politicamente na cidade de Itapecerica da Serra e fora também há 32 anos. Né? Eu conheço a cidade de Itapecerica da Serra, eu conheço a história da cidade de Itapecerica da Serra, até porque eu sou formado em História, fui professor na rede estadual aí por 23 anos, tenho um vínculo com a cidade desde sempre, porque eu lecionei dentro da escola, eu fiz um trabalho social com a capoeira na minha juventude, como professor de capoeira, fiz um trabalho bacana com muitos jovens aqui, inclusive hoje jovens que são adultos, que já têm seus filhos e tal. Isso tudo fez também com que a gente tivesse uma projeção. E em 2014, eu assumi a prefeitura da cidade de Itapecerica da Serra, depois de 1 ano e meio de combate aí jurídico, enfrentando o grupo do Chuvisco, que hoje está no grupo do Nakano, e fiquei por 36 dias prefeito da cidade de Itapecerica da Serra, e todo mundo sabe como é que funciona Brasília, quem tem um peso, né, quem tem uma influência, acaba conquistando. Mas, enfim, independente dessa questão de roubalheira ou não, eu tive uma experiência na prefeitura de Itapecerica da Serra, porque uma coisa é nós avaliarmos a cidade dentro da nossa ótica, né? Dentro do que é possível, o que a gente está vendo e tal. Outra coisa é você entender, lógico, eu não fiquei 4 anos, fiquei 36 dias, mas não sou tão burro assim, e nesses 36 dias eu percebi algo que fora da prefeitura eu não tinha percebido, né? O grau de influência de empresários, os acordos políticos,
por que a cidade não avança, a cidade tem condições, tem toda uma infraestrutura, por que ela não avança. Então, a falta de vontade, de compromisso por parte de todos, né, de forma geral. E isso me deixou um pouco preocupado. O que fazer? Com quem posso contar? Enfim, desculpa, não entendi. Entendi. Pois não. Você entendeu? Prossiga, por favor. Bom, enfim, eu sou o único cara vivo que já disputou 4 eleições contra a máquina administrativa. A gente tem que entender, nós temos que entender que nós temos uma administração que já está há muitos anos no poder, né? E que a cidade ela retroagiu, porque a cidade ela tinha uma característica interiorana. É óbvio que ela não vai ficar eternamente nisso, né? Mas o que a gente percebe nesses últimos anos, eu, que sou itapeciricano aqui, é que a cidade, nesses 20 anos, ela foi se favelizando. Nós temos que discutir com muita seriedade isso e ninguém quer discutir. Ela ficou, a cidade de Itapecerica da Serra está se transformando num puxadinho de São Paulo. Tem outras pessoas, outros candidatos, viajando na maionese, dizendo, olha, a cidade de Itapecerica da Serra é turística, que nós temos que investir. Esse discurso eu conheço desde quando eu estava na primeira série. Olha, a cidade de Itapecerica da Serra é turística, e nunca foi nesse sentido. Porque, senão, por exemplo, hoje você quer ir num restaurante de Itapecerica da Serra, você vai onde? No meu tempo, quando eu era jovem, tinha o Baiuca, né? Tinha o Mané do Pilão, tinha o Balaio, você ainda tinha aquilo que talvez fizesse parte de um contexto histórico lá atrás que poderia ser turístico. Então, a cidade ela foi perdendo tudo. Você tinha o Cine Bento. Eu estou falando isso porque as pessoas estão viajando na maionese, dizendo, olha, a cidade é turística, a cidade é verde. Isso é uma mentira. A cidade ela está sendo destruída paulatinamente. Hoje eu estive na região do Jardim das Oliveiras, coisa de louco. Eu passei hoje pelo São Pedro, e do meu lado esquerdo, você tem o Jardim Vitória, que antes era só mato, só mato. Inclusive tem o bairro, no meio termo, tem o bairro ali, o Boca do Sapo, ali, Buraco do Sapo. E você olha, desmataram tudo. Ali surgiu o Vitória 2. E a gente sabe que aquele bairro ele está em situação de irregularidade. Quer dizer, aquelas pessoas praticamente não existem. Essa é a realidade. Só que vão ampliar o número de pessoas que vão precisar da creche, da unidade básica. Então, assim, eu que sou candidato a prefeito, que já passei por 4 eleições, que conheço o procedimento político dessa cidade, eu estou muito preocupado, porque me parece que a gente está discutindo aqui uma Matrix, né? Quem assistiu o filme Matrix, quer dizer, são 2 mundos, né? O mundo real e o mundo irreal. No mundo real de Itapecerica da Serra, eu que nasci aqui, que nadei nos rios, eu fui, por exemplo, na Vila Geni. Quando eu era criança, tinha o Rio do Vovô, nasci lá, nadei lá. Hoje, sumiu o Rio do Vovô e tem um bairro chamado Vila Geni. Então, a gente tem que discutir isso, o mundo real e o mundo irreal. Não significa que Itapecerica da Serra não possa ainda ter um certo resgate. Eu não digo na sua totalidade, porque nós saímos da década de 90, com 93 mil habitantes, e a gente chega no ano 2020 com 175 mil ou 180 mil, eu acredito que tem até mais, porque existem os bairros clandestinos. Tá? E eu estou falando dessa forma porque vocês moram no Marilu, bem ou mal, ele é um bairro organizado, né? Dentro das suas possibilidades. O Marilu, você sai aí, menos de 200 metros, você tem uma padaria, você tem um açougue, né? Você tem uma farmácia. João, pode falar. Só um comentário só. Obrigado por estar com a gente aqui. Muito importante sua presença. Antes de mais nada, eu te admiro o seu trabalho. O que você posta sempre tem muita coisa verdade que a gente está vendo, está acontecendo. É muito importante esse trabalho que você faz há muitos anos. Só uma pergunta voltada para a questão do desmatamento. Se você é eleito, o que você faria diferente do prefeito hoje, desses últimos anos de desmatamento, de bairros novos, que está acontecendo, que você está vendo, o que você faria diferente? Para a gente entender um pouco melhor qual o caminho melhor para a cidade. Então, eu não sei se
se quando chegar ao poder ainda tem alguma coisa, né? Mas nós temos que frear esse desmatamento. É uma ocupação. Nós temos que tratar isso como uma ocupação ilegal. Por quê? Porque não pode fazer loteamento. Isso aqui é uma cidade de mananciais, embora todo mundo passou por cima, mas não pode fazer. E o que está acontecendo? O cara tem um sítio, tem uma chácarazinha, ele está vendendo, e aí, na frente, deixa um pouquinho de mato, e lá dentro desmata tudo. O que está acontecendo é isso, na cidade de Itapecerica da Serra. Vou ali na região do Potoverá, a mesma coisa. Eles fecham com um muro e internamente vão destruindo. Quer dizer, nós temos que barrar isso. A partir de 2021, se eu fosse o prefeito, nós vamos barrar esse crescimento. Por quê? Porque ele já é ilegal. Não existe você transformar um sítio em loteamento. Pelo menos eu não entendo isso, a lei está muito clara. Então tem que fazer o quê? É a força policial, vocês me desculpem, mas é a força policial e barrar. E esses bairros, como Jardim Vitória, por exemplo, como o Recreio Primavera, que já estão lá formados, não tem o que fazer, vai demolir as casas? Não. Esses bairros que já estão constituídos, que já desmataram, já ferrou tudo, nós vamos ter que caminhar para a regulamentação, o termo de posse, chegar à escritura. O que eu estou vendo hoje, por exemplo, o bairro de Sampaio, o prefeito falou que distribuiu ali 1.000 escrituras, né? Não só ali, mas um pouco do bairro, outro bairro que ele citou, mas eu estou citando o Sampaio. E eu até questionei isso, então eu também quero a minha escritura gratuita, porque eu moro aqui na Gleba 3, Parque Paraíso, e eu não tenho escritura. Eu não vou dar R$5.000 de uma vez numa escritura, eu não tenho condições disso. Então, já que o Jorge está falando que vai dar escritura de graça para esse pessoal dessa região, que é uma região clandestina, por mais que as pessoas não queiram aceitar isso, mas né? Então eu também quero. Agora, esses bairros já estão constituídos, não tem o que fazer. Pega o bairro da Analândia, está lá, está em nome de um proprietário só, de uma empresa. Nós vamos ter que regulamentar isso. O que nós temos que fazer a partir de 2021 é frear todos esses loteamentos clandestinos. E a gente sabe, e ninguém quer discutir isso, que o crime organizado está fazendo isso. Pega aqui no Pinheirinho e já está subindo para o Montesano. Já estão loteando ali. E é uma área de risco. A área do Montesano é uma área de risco. Está fazendo alguma coisa? Não. Então, na minha opinião, essa administração, ela peca. Ela contribuiu nesses 20 anos para descaracterizar a cidade de Itapecerica da Serra. Não será num passe de mágica que, se eu assumisse, eu vou resolver. A diferença é que eu não tenho rabo preso com ninguém. E eu conheço a cidade, eu sou itapecericano e gosto mesmo dessa cidade, do ponto de vista do enfrentamento. Porque aqui a gente vai ter um enfrentamento, não tenha dúvida nenhuma. Há jogos de interesse. Eu estou falando porque eu estou andando por esses bairros e estou vendo o desmatamento acelerado. Não adianta você ir com flores e bombons que nós não vamos conseguir frear. A situação é gravíssima. Por que é gravíssima? Porque você aumentou a população e a infraestrutura de saúde é a mesma. Né? Nós temos as mesmas unidades básicas e as mesmas creches. E está vindo uma leva de gente que a gente não sabe o que vai acontecer. É preocupante, isso é seríssimo e é caso de polícia. Na minha opinião, se eu fosse o prefeito, a gente iria frear todos esses loteamentos. Não tem como. É isso. Legal, legal. Erlon, me responda uma pergunta, por favor, para nós. Se eleito, comparado ao atual governo, cite 2 pontos que você faria e 2 pontos que você colocaria em prática de imediato para a melhoria da cidade. Eu nem gosto dessa palavra melhorar, porque dá a impressão que está bom, né? A gente só melhora o que está bom. Então, eu particularmente, eu não uso essa palavra melhorar na cidade de Itapecerica da Serra, porque eu só melhoro o que está bom. A gente não melhora o que está ruim, tá? Então, assim, eu estou analisando a cidade e ela está um caos. Isso é fato e eu não sei como é que nós vamos lidar nos próximos 4 anos. Eu vou iniciar a minha discussão com a educação, tá? Eu vou iniciar primeiro com a questão da educação, que para mim, é chave. A questão de organizar a cidade, como vocês vão falar em acessibilidade, em calçadas e etc., isso aí é uma secretaria de planejamento urbano que não existe. Então, nós temos que ter uma secretaria de planejamento urbano. Existem 16 secretarias, contando com... Eu falo secretaria,
mas na verdade são 14, você tem a autarquia, mas eu conto como uma secretaria, no total daria 16, mas seriam 14, que tem o negócio da aposentadoria do funcionário público, mas enfim, nós temos que reduzir o número de secretarias, ponto. Como reduzir? A educação, por exemplo, é chave, você junta a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Lazer, tudo na Secretaria de Educação. Estou dando um exemplo como nós vamos enxugar essa secretaria. Você tem a de Segurança, você vai juntar com a Secretaria de Trânsito, enfim. Então, nós vamos enxugar de 16 secretarias, nós vamos ter entre 8 a 9. Eu falo 9 porque provavelmente essa Secretaria de Planejamento e Urbanismo ela seria a 9ª. Mas, de todo jeito, nós reduziríamos as secretarias para que a gente pudesse administrar. Porque qual é o problema hoje dessas secretarias? Cada secretaria é uma prefeitura. O secretário de Cultura não se dá bem, entre aspas, né, no sentido de planejar coletivamente com a educação. Tá? A Secretaria de Esporte não interage com a educação. Cada um é um prefeito. Esse é um dos problemas administrativos que nós temos aqui. Então, nós temos que reduzir e ter pessoas comprometidas sem vínculos políticos. Praticamente, boa parte dos secretários, eles têm um vínculo político com o legislativo ou mesmo com o executivo. Eu quero discutir a educação, primeiramente, que é a implantação do sistema de alfabetização. Nós temos um problema seríssimo hoje, que as crianças da 2ª série, 3ª série, e o nosso compromisso vai até o 5º ano, são semi-analfabetas, não estão aprendendo o que deve ser aprendido, e isso nós vamos ter consequências no ensino médio. Nós temos alunos hoje do ensino médio, embora não seja de responsabilidade do nosso município, mas nós fazemos parte da educação de base. Então, eu quero frisar a questão da educação, que ninguém dá importância. Tanto é que voltou a funcionar tudo, menos a educação. Ninguém está discutindo a educação e não tem um plano, porque haveria possibilidade, se eu fosse prefeito, de fazer um plano de rodízio, de redução de aluno por sala. Há várias possibilidades, porque tudo voltou a funcionar nessa cidade. Um ano perdido é perdido, não recupera mais. Você não vai alfabetizar online, como a prefeitura está respondendo. Olha, nós vamos fazer online, então não se alfabetiza online. Enfim, eu iria resolver a questão da alfabetização, que para mim é algo importantíssimo. Eu iria introduzir na educação a questão da segurança. Cada escola vai ter 2 agentes de segurança. Nós vamos discutir uma metodologia da disciplina de educação moral e cívica, por isso que vai estar atrelado ao nosso projeto de escola militar. Eu quero pelo menos 2 escolas militares na cidade, embora isso dependa do governo federal, mas há possibilidade da gente discutir um sistema educacional focado numa base militar e que a maioria da população não entende, nem gosta e nem vai querer discutir isso comigo enquanto candidato. Eu só poderia fazer isso mesmo na prática se eu fosse o prefeito de Itapecerica da Serra para mostrar a importância. Isso é um ponto da educação. Outro ponto que nós temos aqui é a questão do transporte público nessa cidade. Uma parte da população trabalha para fora. Ela depende de uma única empresa de ônibus. Essa empresa de ônibus, ela monopoliza o transporte. O que eu pretendo? A concorrência. Meus adversários, ou uma parte da população, fala que não é possível, que é 171, não é verdade. A cidade está chegando a quase 200 mil habitantes, nós temos mais de 100 bairros, nós não temos, por exemplo, um terminal de ônibus para ligar, só temos o terminal lá do Jacira, que vai para a região do Jardim Ângela, mas no Parque Paraíso, ou essa região que vocês moram, por exemplo, São Marcos, não tem um terminal, nós não temos circulares na cidade. Nós temos mais ou menos 90 mil pessoas da região do Jacira que fazem compra para a região de Santo Amaro e não vêm gastar aqui no centro da Itapecerica da Serra. E isso é um problema. Nós temos quase 30% da população de Itapecerica da Serra que ela não vem para o centro. Talvez pagar uma continha ou outra, mas tudo faz na região de São Paulo. Então, nós temos que mexer na questão do transporte público, nós temos que ter os terminais de ônibus, nós temos que ter ônibus circulares, porque eu preciso trazer essas pessoas lá do Jacira para vir para o centro da Itapecerica da Serra. Nós temos que descentralizar o centro, isso é muito importante. Nós temos que ter um anel viário em torno do centro. Nós temos que tirar
esses caminhões ou mesmo ônibus que passa pelo centro. Nós temos que fazer a Major Teles, um calçadão. Nós temos que fazer no FISA, atrás do antigo FISA lá, uma estrada que corte, né? A estrada que vai para o Embu-Iguaçu e que já sai na Armando Salles, para que o povo do Embu-Iguaçu não precise passar pelo centro. Eu estou falando de forma de organizar a cidade para que a gente possa, de fato, se desenvolver. Vou te dar uma outra ideia. A região que vocês estão, em relação ao Jardim Vitória ou Jardim das Oliveiras, é uma região privilegiada, né? Por mais que tenha dificuldades com buraco na rua, com segurança, que eu vejo sempre vocês falando aí de segurança e tal, mas ainda é um bairro, bem ou mal, é um bairro organizado. Vocês estão mais próximos de padaria, de supermercado, do centro. Agora, nós também temos que levar isso para os outros bairros, para que a gente possa desenvolver a cidade como um todo, e isso não está acontecendo. Quem está na proximidade do centro tem mais acessibilidade, mas quem está distante é totalmente suburbano, é a favelização da cidade de Itapecerica da Serra, e isso vai ter consequências na própria segurança, tá? Na própria situação da saúde pública, porque é mais gente e sem infraestrutura. Então, é uma situação muito delicada, não é uma situação fácil, não é 4 anos que nós vamos resolver, mas nós temos que partir de alguma coisa. E tem que analisar essa cidade como algo real. A cidade está sendo destruída ano após ano. Por mais que o Jorge fale, eu falo Jorge porque ele já está há 4 mandatos, 5 com o do Chuvisco, que pode ter o 6º, né? A cidade não se desenvolveu. Ela cresceu de gente, ela tem bastante gente, mas de infraestrutura, nada. Ela não é uma cidade planejada. Mesmo o centro de Itapecerica da Serra, com construções, sei lá, de 5 anos para cá, ninguém fez recuo, né? Construiu do mesmo jeito que estava, em cima da calçada. Quer dizer, não teve o prefeito, e aí o que eu falo, a administração deles foi ruim, falou, pô, vocês estão construindo agora, vamos ter o recuo, vamos fazer calçada. Quer dizer, nós temos N problemas na cidade de Itapecerica da Serra, e não adianta ser romântico. Tá certo. Erlon, o Edgar ele gostaria de fazer uma pergunta para você. Pode ser, Edgar? Pode ser. Erlon, a maioria das pessoas aqui, como você, ama muito a cidade, nasceu aqui. Eu nasci aqui, moro há 41 anos, a maioria aqui. Tudo que você apontou aí é o que a gente está discutindo nesse mês aí, com várias pessoas que vieram com o bairro aí. Todos os pontos que você comentou, foi perfeita a colocação. E as soluções que você tem colocado também são muito boas. Mas um ponto que você não comentou, que eu queria ouvir de você, uma cidade 100% manancial, como que a gente pode aumentar o emprego, onde hoje a maioria dos funcionários hoje são funcionários públicos da prefeitura? Como mudar isso na iniciativa privada, Erlon? Então, Edgar, eu vou falar o que eu falo sempre, né? Que a gente tem que seguir a mesma orientação do campo nacional. O campo nacional ele tem um tripé, né, econômico, que é o câmbio flutuante, que são as metas de inflação e metas fiscais. Tá? Se o campo nacional não analisar isso, nós vamos dar com os burros na água. E o município de Itapecerica da Serra? O município de Itapecerica da Serra, para a gente sair do romantismo, né, da cidade ideal, etc., vamos trabalhar também um tripé. Qual é o tripé do nosso município? Tá? E se não discutir isso, o resto tudo é conversa fiada. Nós temos a lei de mananciais, é um pé. Nós temos a lei de zoneamento, que é outro pé. E nós temos o plano diretor. Qual que é o problema desse tripé aqui? Que todos os governos que passaram por aqui, passaram por cima disso e não discutiram. O plano diretor da cidade, ele faz alguns anos que está sem passar por uma revisão. A lei de zoneamento, que vai dizer, olha, essa região ela é industrial, essa região é comercial, essa região é residencial, a lei de zoneamento. Tá? Ninguém fala nada. É uma bagunça total na cidade de Itapecerica da Serra. Então, nós temos o tripé. Todo e qualquer prefeito que entrar, se não discutir o tripé, não vai fazer absolutamente nada. Vai ficar só na ideia da tentativa e aí cai no denominador comum, que é recapeamento, nome de rua, nome de viela. E ajudar alguém aí com a muleta. Nós temos que discutir seriamente. Dentro dessa linha que você quer que eu fale de geração de emprego, eu vou ter que começar 2021 discutindo o tripé.
Bom, a lei de mananciais, ela não depende do prefeito em si, porque ela o prefeito tem que fazer um canal com a Assembleia Legislativa para ter um apoio lá e reduzir a lei de mananciais. É necessário reduzir a lei de mananciais da cidade. Os mananciais, todo mundo sabe que as águas, etc, etc. E é lógico que a proteção das águas tem a ver com a mata e etc. Está sendo tudo destruído. As nossas nascentes aqui, pega 9 de julho. Todo mundo está batendo palma na 9 de julho, está tudo errado aquilo ali. Você não canaliza córrego. Como que o Jorge Costa bate palma para aquilo? E está mal feito aquilo ali. Ali tem que ser galeria de 2,5 metros para entrar uma bobcat, tem que pegar a avenida toda e você tem que canalizar o esgoto. Eles colocou tudo dentro lá, está tudo dentro, água, esgoto, tudo dentro. Eu vi, não me falaram, eu vi. Então, está todo mundo batendo palma para 9 de julho. Aquilo ali vai inundar, está errado. Não se canaliza córrego. Essa é a primeira coisa que eu faria, o Edgar. Então, nós temos que discutir a redução, assim como o Embu das Artes fez. Então, para que as empresas possam vir para a cidade de Itapecerica da Serra, além do incentivo, os impostos municipais, nós vamos discutir. Não vou poder discutir imposto estadual federal, mas o que for municipal, nós vamos discutir. Nós já temos, discutindo a lei de zoneamento, o Edgar, para geração de trabalho, como você mesmo colocou, nós temos, por exemplo, o Jardim Itapecerica. Se você for lá, tem vários galpões. O que acontece ali? Tudo para alugar. Por quê? Porque não há um estímulo. Né? Nós não temos aqui uma Secretaria de Comércio e Indústria. Por isso que eu estou te falando que eu vou reduzir essas secretarias e vou deixar secretarias estratégicas, como a de urbanismo, né? Planejamento e urbanismo, e a Secretaria de Comércio e Indústria. Essa secretaria é que vai trabalhar espaços como o Jardim Itapecerica da Serra. O problema é que você vai montar uma coisa aqui, tudo é difícil para você montar. Então, a secretaria ela tem que facilitar a vida de quem vai implantar na cidade. Agora, se um fiscal, como acontece aqui, vai ali, me dá 5 mil aí para me aprovar não sei o quê, o empresário sério, ele não vai ficar em Itapecerica da Serra, ele vai para Cajamar, vai para qualquer outra cidade. A Coca-Cola ia vir para cá, eu falei isso, inclusive, para o pessoal dos comerciantes. Mas o fiscal vai lá encher o saco, não fizeram drenagem do solo, não fizeram estrada, vai para outro lugar. Quer dizer, onde entra a contrapartida da prefeitura para dar o incentivo de fato? Não é só falar, eu vou dar imposto. Não é só isso. Eu tenho que dar estrada boas, né, para que possa escoar a mercadoria. Eu tenho que ter um centro de logística na cidade de Itapecerica da Serra. Nós estamos próximo da BR-116. Isso aqui é fantástico. Agora, nós só temos 2 entradas na cidade, que é a Armando Salles e a 15 de novembro, ferrou. Então, quando eu falo que tem que fazer um anel viário em torno da cidade, as pessoas falam que eu sou lunático. Mas não é. Até para você fazer um bolsão de estacionamento. A cidade vai precisar de um viaduto? Vai. Qual é o problema? Por que as pessoas têm medo de falar em um viaduto aqui? Né? Você tem ali a Manuel de Castro, que é a Plantita, tem aquela topografia. Mete a máquina ali, a construção civil está avançada. Tira aquela topografia dali. Os caminhões vão, para ali. A Secretaria de Trânsito foi tão imbecil que colocou uma lombada. Está vendo? Nós temos que discutir coisas primárias na cidade de Itapecerica da Serra. Eu não consigo desenvolver. Pois não, desculpa. Legal. Erlon. Pode falar, estou escutando. Legal. Erlon, tem o Matheus, colega nosso, ele gostaria de fazer uma pergunta para você também. Pode ser, Matheus? Eu acho que fica até melhor vocês fazerem a pergunta do que eu começar a falar no meu planejamento. Acho que é melhor assim, que dá para desenvolver. Não, mas um comentário. fica à vontade. Não vou ficar Mateus, falando uma coisa que eu já falo Antes de você perguntar, a gente tem acho que 5 minutos, Erlon. Eu queria que você fizesse a resposta e as considerações finais já para a gente, tá bom? É muito rápido, né, Erlon? Não, senta o pau aí, vamos aí. Erlon, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Seria possível um canal direto com o executivo para os munícipes acompanharem quais os projetos serão entregues no ano, em qual região, em qual prazo e custo do projeto, para que a população esteja mais próxima do executivo? Então, quando eu iniciei essa discussão em 2014, quando eu acabei com a sala do prefeito e a sala do vice, todo mundo meteu o pau em mim. O vice foi lá para frente, fazer um escândalo e tudo mais. Por quê? Porque aquelas salas seriam transformadas em espaço de assessoria
para atender a população de forma geral. Eu acho que o prefeito não tem que ter sala de prefeito, e nem vice tem que ter. Aí meteram o pau, o vice foi lá na justiça e tudo mais. Eu falei, eu não parava na prefeitura. Eu fiz, em 36 dias, 4 reuniões com a maioridade. A maioridade meteu o pau em mim, nunca aconteceu da maioridade ter reunião com o prefeito. Eu fiz 4 para explicar para a maioridade que o espaço que eles estão ali na prefeitura é o espaço de logística da GCM. Eu quero centralizar para descentralizar. Eu estava explicando segurança para elas, para a maioridade. E meteram o pau. Olha, você tirou a nossa sala, porque aqui você tem os pequenos feudos. Aqui no ginásio, galera, o pessoal, os velhinhos gostam de fazer esporte. Ali na prefeitura, eles gostam de fazer crochê, jogar não sei o quê, papapá. E eu falei, eu vou levar todo mundo para o Sítio dos Patos, porque lá tem horta. Acho que eles não gostaram, porque lá tinha que trabalhar, né? Tinha a horta, tinha o lugar para jogar tênis, tinha a piscina, tinha, sei lá, tinha um monte de coisa lá, até sauna tinha. Então, ali a gente ia fazer um centro de convivência para que todos os centros da maioridade de Itapecerica da Serra passassem por ali. E eu precisaria da sala deles, porque, inclusive, atrás da sala deles, tinha a televisão e tudo mais, para ver a cidade como um todo. Então, eu fiz a tribuna livre, eu já estou te respondendo como é que vai ter o canal. Tá? O prefeito ele tem que ser itinerante. Ele tem que ser itinerante. Foi o que eu fiz. Eu fui no almoxarifado 3 vezes fazer reunião com o pessoal do almoxarifado para explicar para eles a questão do porquê não foi dado o aumento naquele momento, etc. Explicando. E nego metendo no pau, que tem que ter o aumento e tal. Eu falei, todo e qualquer governo que assume, ele precisa de 90 dias. Eu não posso dar um aumento para vocês, como o Chuvisco deixou de 5,68, se eu não sei a primeira folha de pagamento e nem a segunda. Então, eu fiz, Matheus, eu fiz o canal, eu fiz a primeira tribuna livre, fiz no sábado, inclusive. E tinha gente que não sabia que tinha tribuna livre e tal, que é onde as pessoas iam falar. Né? Até o Neto, que é da igreja do Padre Alberto, foi lá, falou. Então, a tribuna livre é um canal. Então, que fizesse uma tribuna livre itinerante, nós temos que ter 3 subprefeituras com poder deliberativo e executivo. Não dá mais para ter só uma regional que só fica tapando buraco lá e não tem poder de decisão. Né? Então, nós temos que ter subprefeitura. O prefeito ele tem que delegar. Então, a população ela tem que ir na regional, na subprefeitura do Jacira e resolver o problema. O prefeito só vai intervir quando houver uma disputa lá e que não dá para resolver. Então, o prefeito vai... O canal é esse. Né? E eu tentei fazer isso nos 36 dias e só levei porrada, cara. Quando eu tirei lá... Pois não. Desculpa te cortar. Nós temos 1 minuto, o Zoom, ele cai em 40 minutos, ele cai. Aí a gente vai... Não consigo nem despedir de você. Olha, infelizmente. Relações finais aí. 30 segundos. Tem menos de 1 minuto. Pode falar, Panu. Eu não tenho muito o que falar. Vocês sabem como é que está a cidade está destruída. Aqui é a cidade da mesmice, é a cidade do acordinho, tem que ser amigo do amigo do amigo. Isso não vai funcionar. Tá? Nós temos que ter uma política muito clara para a cidade. Não adianta eu resolver o problema de segurança do Marilu e deixar o pessoal lá do Jardim Vitória, que não tem nem água, nem luz, nem nada, porque tem gato e etc, etc. Então, a gente tem que ter uma visão ampla da cidade. Nós temos mais de 100 bairros. Não adianta cada bairro fazer a sua reunião e